Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O pastor e deputado Marco Feliciano relembrou um vídeo antigo em que o pastor Paulo Júnior o chama de herege e falso profeta, o colocando numa lista junto com outros pregadores famosos, e manda um recado tão forte que é como se fosse um tapa na cara de Paulo Júnior, biblicamente falando. Amigos, voltando a falar aí sobre a questão do pastor Paulo Júnior, né, que infelizmente veio a se desligar, né, ser destituído da igreja, né, devido ao seu pecado, uma coisa que é um motivo de tristeza para todos nós. Eu venho aqui abordar um vídeo que o pastor Marco Feliciano fez falando sobre o Paulo Júnior e mandando um recado direto para ele. O que acontece? Eu já fiz 2 vídeos falando sobre essa questão do pastor Paulo Júnior, né? O primeiro foi avaliando o vídeo que ele fez falando para a igreja, né, e pedindo perdão, desculpa, e informando seu desligamento, só, né, sendo destituído da igreja. E o segundo vídeo foi com o pastor Flávio Amaral abordando também esse tema, mas ele trouxe aqui algumas notícias sobre os membros da igreja Aliança do Calvário que enviaram para ele mensagens, prints, áudios sobre a questão do pastor, dizendo que na verdade não era só aquilo que ele falou, que tem muito mais coisas. E dessa vez eu vou mostrar aqui o vídeo do pastor Marco Feliciano. O pastor Paulo Júnior, né, já citou o pastor Marco Feliciano em pregações e criticava não somente ele, como outros líderes religiosos também. Eu vou mostrar aqui o trecho do vídeo do Marco Feliciano falando, e ao final eu volto para comentar e explicar por que para mim esse recado forte que o Marco Feliciano mandou para o pastor Paulo Júnior soou como um verdadeiro tapa na face do pastor Paulo Júnior, na altivez dele, né? Vamos ao vídeo e depois a gente volta para conversar. Vamos lá. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Osteen, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei o que o meu nome faz no meio de tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões. Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu fui lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque de alguma forma eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada, e estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu, pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda, eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra
contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito de fato ler mensagens ruins, mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Bom, então é o seguinte, vamos lá. Vamos abordar aqui alguns tópicos. Primeiro é que as heresias que o pastor Paulo Júnior denunciou lá atrás não são anuladas pelo pecado que ele cometeu, pelo deslize dele, pela queda dele, né? A verdade dita lá atrás não se torna mentira, né? Porque aquele que pregou a verdade depois se desviou. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, os pastores que ele citou aí, né, ele colocou Marco Feliciano aí, tudo no mesmo balaio de gato, digamos assim, é bem variado, né? Desses pastores que ele citou aí, tem 2 americanos ali que eu não conheço, Benny Hinn eu conheço, já li o livro dele, e os pastores brasileiros eu conheço bem. Ali, a gente pode dizer que tem, sim, heresias naqueles ministérios daqueles pastores ali. E o Marco Feliciano, ao meu ver, ele nem se encaixa naquele grupo ali, né? Eu sei que ninguém é perfeito, todo mundo tem a sua interpretação às vezes um pouco diferente da Bíblia com relação aos outros, mas isso aí não quer dizer que faça daquele pregador um herege, digamos assim, né? Agora, o que me surpreendeu mesmo foi a colocação do pastor Marco Feliciano para o pastor Paulo Júnior. Por quê, gente? Ali ele deu um tapa na face do pastor Paulo Júnior, no sentido de que ele fez amontoar brasas na cabeça do Paulo Júnior, como fala lá na palavra de Deus, quando fala, por exemplo, da questão de dar a outra face. O que o pastor Marco Feliciano fez isso, ele deu a outra face para o pastor Paulo Júnior. É como um tapa, né, gente? E essas passagens estão ali no livro de Mateus capítulo 5 e Lucas capítulo 6, vocês podem conferir depois. E o que o pastor Marco Feliciano fez, né, gente, com esse vídeo foi de uma humildade tremenda, né? Ele mostrou ser ali realmente um cristão genuíno, né, oferecendo a outra face. Inclusive ele pede aí que façam, né, chegar esse vídeo até o pastor Paulo Júnior. E eu gostaria que realmente isso acontecesse para que ele possa assistir e se quebrantar, né, se arrepender completamente e reparar, né, o seu erro, pedir perdão àquelas pessoas que ele magoou e que ele tenha sido injusto, né? Porque quando ele coloca assim de forma genérica, todo mundo no mesmo balaio de gato, isso não é legal, porque uma coisa é quando a pessoa, né, o pastor ali, tendo uma vida ilibada, né, sem ter a trave no seu olho, ele ali aponta o erro de alguém, aponta o pecado de algum membro ou líder religioso e cita o nome. Essa é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma acusação genérica e colocar um monte de gente nessa acusação, né? Isso aí não é saudável, eu não acho isso aí bacana, principalmente fazendo aí de púlpito e sendo famoso para o Brasil inteiro. Mas então, eu acho que foi de uma sabedoria e humildade tremenda aí do pastor Marco Feliciano. Mas falem vocês aí, o que vocês acharam dessa atitude dele? O que vocês têm a comentar sobre todo esse imbróglio, né? Um triste desfecho aí sobre a questão, sobre a vida do pastor Paulo Júnior, mas que eu acredito que ainda não é o final, né? Porque enquanto a vida há esperança, e se ele tem se mostrado arrependido, nós temos que continuar orando por ele, para que ele realmente confesse todos os seus pecados, se houver
mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos orar e colocar diante de Deus essa questão. Deixe o seu comentário, inscrevam-se no canal, ativem o sino e espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye.